Sejam bem-vindos ao nosso canal Jesus e o Consolador. Nosso, porque esse canal aqui é nosso. Aqui nós vamos tirar as dúvidas, vamos conversar sobre os nossos problemas, sobre as dificuldades, mas o tempo inteiro vamos pedir ajuda para essas conversas dessas duas figuras. Vamos pedir o tempo inteiro a ajuda de Jesus e do Consolador prometido. Por que dos dois? Primeiro, porque Jesus é o nosso irmão, e ele é nosso irmão de verdade. É aquele irmão mais velho que dá dica, dá sugestão, dá conselho, e que quando precisa, chega junto, abraça, fica no colo. Vocês já ouviram falar desse Jesus? Pois é, mas esse é o Jesus verdadeiro. E nós vamos aos poucos apresentar para vocês esse Jesus que é o nosso amigo e nosso companheiro de todas as horas, porque ele está aqui, esperando a gente entender isso. Ao mesmo tempo, vamos usar o tempo inteiro os ensinamentos do Consolador prometido, que também tem a ver com Jesus. Porque quando Jesus estava aqui com a gente, encarnado, vivo, matéria, em carne e osso, há mais ou menos uns 2000 anos atrás, um dia ele estava conversando com seus discípulos e fez uma promessa, porque eles estavam muito preocupados e quando Jesus não estivesse mais junto com eles? Porque todo mundo morre. E se um dia Jesus morresse, o que eles iam fazer? Tudo aquilo que Jesus estava fazendo ia se perder? E Jesus falou que chegaria o momento em que seria necessário e ele enviaria um Consolador. Por isso que é o Consolador prometido. E esse Consolador viria para nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele tinha dito. Entender o problema? Se precisa lembrar, é porque a gente esqueceu. Então é para fazer lembrar tudo aquilo que ele tinha dito e ao mesmo tempo nos ensinar aquilo que naquela época a gente ainda não tinha condições de aprender. Ah, mas por que a gente esqueceu esses ensinamentos, Rogéria? Porque tem hora que a gente fica com um pouquinho de preguiça. Porque tem hora que se o dever de casa ou se a atividade que a gente tem que fazer está muito difícil, a gente resolve deixar ela um pouquinho de lado e partir para o lado da diversão, ou pegar só aquilo que é mais fácil. E Jesus sabia que com os ensinamentos dele aconteceria a mesma coisa. Quando ficasse difícil o exercício a ser feito, a gente ia mexer um pouquinho os pauzinhos para poder colocar do jeito que fosse mais fácil, mais cômodo para a gente. E que história é essa de ensinar aquilo que ele não tinha condições naquela época? É porque ele não sabia? Não, é porque a gente não tinha ainda condições de aprender. Vocês já tentaram ensinar alguma coisa que vocês estejam aprendendo na escola, seja no fundamental, seja no ensino médio, para uma criança que está entrando na educação infantil? Ela não vai entender nada. Por isso, seria necessário que alguém viesse no tempo certo para ensinar aquilo que na época certa a gente conseguisse aprender. Isso veio no século XIX. Porque, como a gente aqui tinha esquecido muita coisa e não sabia muita coisa, Jesus precisava da ajuda de alguém que soubesse tudo aquilo que ele precisava passar. E aí, ele buscou a ajuda de todos os espíritos que não estavam aqui, que estavam na nossa casa verdadeira, naquilo que a gente chama de mundo espiritual. Porque lá a gente lembra de tudo, lá a gente não esquece das coisas igual acontece aqui na Terra. Por que a gente esquece? Isso é assunto para uma outra conversa, mas a gente vai conversar sobre isso um dia. Esses espíritos, eles vieram aos poucos trazer todos os ensinamentos importantes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E vieram, inclusive, trazer as notícias sobre as leis divinas e nos contar também, como é o caso de Amélia Rodrigues, de Humberto de Campos, que são dois espíritos que estiveram reencarnados aqui no Brasil e, quando chegaram no mundo espiritual, começaram a estudar as questões referentes à vida de Jesus. E através da mediunidade de Chico Xavier e da mediunidade de Divaldo Franco, narraram muitas dessas histórias pra gente. E são histórias muito gostosas. Sabe por quê? Porque trazem Jesus para perto da gente. Fazem ele ficar assim, juntinho. E aí a gente sente que não tá sozinho. É assim que a gente vai começar.
A nossa próxima conversa, que nós pretendemos que seja no mínimo semanal, e serão sempre esses vídeos curtinhos, porque cansa, tem hora que cansa, vai trazer sempre as notícias de Deus, do universo, de Jesus, do que é a vida, de se existem outras vidas ou não, do que eu estou fazendo aqui, por que às vezes eu sofro, por que às vezes eu tenho dificuldade na minha família. Tudo isso a gente vai conversar, porque tudo isso Jesus ensinou pra gente. Um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro.